palavra. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para poder fazer, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou aos vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto durante esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se tu guardarias os mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conhecestes, nem os teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu as suas vestes sobre ti, e nem te inchou os seus pés nesses 40 anos. Confessa, pois, no teu coração, que como um homem castiga o seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para o temeres e andares nos seus caminhos. Porque o Senhor teu Deus te coloca em uma boa terra, em uma terra de ribeiros de águas, uma terra de fontes e de abismos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo, terra de cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, abundante de azeite e de mel, terra que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são de ferro, e cujos montes tu cavarás e sairá cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que Ele te deu. Diga glória a Deus. Diga comigo assim: glórias a Deus pela boa terra que Ele tem me dado. Põe a mão no seu coração, vamos orar. Meu Pai, em o nome de Jesus, nós oramos como igreja nesta hora. E a minha oração, ó Deus, junto com a igreja, é para que o Senhor fale, ó Deus amado, conosco através da ministração da sua palavra. Eu confesso que sou totalmente dependente de Ti, que não posso nada sem Ti, ai de mim se não for o Senhor. Por isso, no nome de Jesus, faz com que eu seja um canal, um instrumento nas suas mãos. Fala com os teus filhos, Pai. Existem pessoas que vieram aqui essa noite com um propósito grande no coração de ouvir Deus falar com elas. E eu peço, no nome de Jesus, fala com cada um, e que o seu nome, somente o seu nome, seja glorificado. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Se você concorda com essa oração, diga amém. Bom, meus queridos, eu quero falar hoje, eu coloquei um título nessa mensagem de Vivendo uma caminhada de crescimento e de prosperidade. E eu gostaria de dizer que é da vontade de Deus que o seu povo cresça e que o seu povo prospere. Se é da vontade de Deus que o povo cresça, que o povo prospere, por que então que às vezes há falta de crescimento? Por que então às vezes há falta de prosperidade? Eu acredito que esse texto que nós lemos e a realidade, a história do povo de Israel pode nos responder um pouco o porquê disso. Se é da vontade de Deus que o povo cresça, se é da vontade de Deus que o povo prospere, por quê? O povo ficou 40 anos no deserto.
só tendo a provisão pro dia. 40 anos aguentando a mesma roupa, 40 anos o mesmo sapato, sem crescimento e sem prosperidade. Por que isso? Eu acredito que a falta do crescimento e da prosperidade foi devido a erros que o próprio povo foi cometendo na caminhada. Coisas que parecem pequenas, coisas que parecem insignificantes, mas que geram resultados na nossa trajetória. E é por isso que eu peço muito ao Espírito Santo para fazer a cada um de nós aqui entender, receber revelação de cada detalhe que está nos impedindo de crescer e de prosperar. A vontade de Deus, querido, é que você cresça ministerialmente. Você acha que não é um projeto, um sonho de Deus de ver o seu ministério crescer, você ganhando almas, você sendo uma bênção para discipular pessoas, para cuidar de pessoas, para orar e as coisas acontecerem, orar e as pessoas serem curadas, orar e as pessoas serem libertas, orar e um casamento que estava acabando é restaurado, uma casa que estava se desfalecendo, Deus age. Será que não é da vontade de Deus que isso aconteça? É. Será que não é da vontade de Deus que os seus filhos tenham uma prosperidade na sua vida, onde possam dar o melhor para os seus filhos? Uma prosperidade na sua vida, onde a pessoa possa conseguir viver uma vida sem aquela tribulação e pressão, e passando vergonha, e passando humilhação. Todo pai quer o melhor para o teu filho. Todo pai não gosta de ver seu filho sendo chacoalhado, sendo humilhado. Todo pai quer ver o melhor. Deus é pai. Ele quer ver o nosso melhor. Mas o que nos impede de viver isso que Deus quer são os nossos próprios erros. Então eu quero aqui nesse texto mostrar como que nós precisamos proceder na caminhada evitando os erros. Como nós podemos proceder na caminhada fazendo o que é certo e eliminando o que é errado. E aí eu vou falar aqui de algumas coisas a respeito disso. Eu recebi em meu coração que nós, se queremos viver essa coisa boa que Deus tem para nós, é preciso na nossa caminhada de vida nós estarmos sempre lembrando do agir de Deus nos tempos de deserto, nos tempos difíceis, nos tempos que nós passamos por aperto na caminhada. Esse texto de Deuteronômio 8 é Deus dando um divisor de águas para o povo. É Deus falando, olha, eu vou introduzir vocês em um tempo de crescimento, em um tempo de prosperidade. Mas eu quero ensinar alguma coisa para vocês a respeito disso. E aí o que Deus ensina aqui no versículo de número 2, Ele diz, e vocês precisam se lembrar de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, durante esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, e para saber o que estava no teu coração, se você guardaria os mandamentos ou não. Nós precisamos, para poder entrar na dimensão do crescimento e da prosperidade, olhar um pouco para trás e aprender situações que talvez nós ainda não aprendemos. Porque para eu entrar em
novas dimensões, para eu experimentar crescimentos em áreas da minha vida que eu ainda não tive, eu preciso amadurecer aprendendo. É imprudência dar alguma coisa grande para alguém que não sabe como vai proceder com esse algo grande. É imprudência você dar um carro na mão de uma criança de 11 anos se ela não sabe as responsabilidades que aquilo implica. Deus não vai agir com imprudência sobre os seus filhos. Então, para entrarmos, experimentarmos crescimento, nós precisamos aprender. Por que o povo ficou 40 anos no deserto, só comendo do maná para o dia, aguardando aquela roupa? Deus queria ensinar a eles. Para que eles pudessem entrar na fase da terra que mana leite e mel, eles precisariam estar maduros. Eles precisariam estar treinados. E aí Deus falou para eles aqui nesse divisor de águas: olha, lembra de quando vocês estavam no deserto? E uma das lições que eu queria passar para vocês no deserto era para que vocês ali pudessem ser humildes. Eu coloquei vocês no deserto para te humilhar. Deus queria ensinar para eles que não existe crescimento duradouro, não existe prosperidade duradoura, se não tiver humildade. Eu fiz vocês passarem pelo deserto para te humilhar. Existem pessoas que querem crescer e prosperar para pisar nas outras. Existem pessoas que querem crescer e prosperar para poder bater no peito e falar assim: viu? Ela está vendo, agora vai ter que ver eu aqui. Agora, não, querido, não é esse o plano de Deus para você crescer e prosperar. E aí toda vez que o homem se exalta, Deus o humilha. Toda vez que o homem se humilha, Deus o exalta. Um dos grandes temores, eu tenho alguns principais temores. Com o crescimento na vida, com o crescimento ministerial, um deles é Deus. Mantenha o meu coração humilde. Guarda o meu coração da soberba, da presunção. Nós precisamos olhar um pouco para as situações onde talvez nós melhoramos um pouquinho e não agimos com humildade. E Deus veio e secou a fonte. E Deus veio e nos abateu. E Deus veio e travou o crescimento. Então, Deus não vai me elevar a uma nova fase se eu não aprender com aquele tempo aonde Ele já queria me ensinar nessa área. Segunda coisa que Deus falou: você vai se lembrar do caminho que o Senhor teu Deus te guiou no deserto durante esses 40 anos para te humilhar, para te tentar, para saber com a tentação que estava no seu coração, se você guardaria os mandamentos ou não. Obediência. Deus, Ele queria, naquele teste do deserto, treinar o coração do povo com relação à obediência. Eu quero saber se vocês vão guardar os meus mandamentos. Do que adianta Deus te colocar em um tempo de crescimento, em um tempo de prosperidade, para você se corromper? Para você corromper o teu coração, para você deixar de ser servo de Deus e virar um carnal? Para você deixar de se quebrantar diante de Deus e começar agora a fazer tudo quanto é prática errada? Então Deus, Ele quer nos fazer entender: olha,
aprenda com a obediência. Muita coisa que você perdeu, você sabe, você perdeu porque desobedeceu. Você perdeu posição porque cresceu um pouquinho e desobedeceu. Você perdeu prosperidade porque melhorou um pouquinho e desobedeceu. E aí Deus fala, eu fiz isso para poder provar você, saber o que estava no teu coração, se você ia guardar meus mandamentos ou não. Tem gente que para poder desobedecer a Deus, basta Deus dar um pouquinho de poder a mais. Dá um pouquinho de dinheiro a mais. Dá uma melhorinha de posição a mais para poder já se deslumbrar e desobedecer a Deus. Isso tudo são coisas que nós já passamos no passado. Eu não estou falando de coisas que estão acontecendo no presente ou no futuro. O que Deus está alertando esse povo é: lembra lá atrás, você lembra? Quantas vezes que você regrediu porque desobedeceu, você lembra disso? Pois é, eu quero te colocar numa boa terra, eu quero te dar crescimento, eu quero te dar prosperidade, mas não caia no erro de me desobedecer novamente. Não caia no erro de querer me abandonar, esfriar e se afastar de mim. Não caia no erro. Nós precisamos lembrar do passado no que diz respeito ao agir e ao poder de Deus. Versículo 3 diz assim: Ele te humilhou, te deixou ter fome, mas te sustentou com um maná que tu não conhecesse e nem teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que também sai da boca de Deus. De toda palavra que sai da boca de Deus. Deus, Ele quer às vezes nos testar com pequenos períodos de escassez, para saber se o nosso amor a Deus é interesseiro, somente pelo que Deus pode me dar e não pelo que Ele é. E aí Deus falou assim: olha, você lembra? Vocês estavam lá e eu te sustentava todo dia, eu te mandava o maná, para vocês lembrarem que não é só de prosperidade que vocês têm que viver também da minha palavra, da minha presença, desfrutar de mim, desfrutar da minha glória, ser meu filho, sem interesse. E aí, querido, eu preciso avaliar isso. Será que eu só sirvo a Deus quando as coisas estão fluindo bem? Só estou firme na igreja, no GCD, no discipulado, envolvido nas coisas, orando quando tudo está fluindo ao meu favor? Nós precisamos entender que alguns pequenos períodos são testes, para Deus saber se o nosso coração é um coração de amor ou se é um coração de interesse. Por isso eu vejo que nós não, às vezes, conseguimos viver o crescimento, porque é preciso aprender isso. 40 anos no deserto para quê? Para que eles pudessem aprender. Esses 40 anos poderia ter sido encurtado para 6 meses. Poderia ter sido encurtado para 1 ano, talvez 3 meses. Mas foram 40 anos. Porque Deus queria gerar ensinamento.